O réu. Bora, mulher. Boa tarde, senhor. Boa tarde, Seu Vossa nome Excelência. completo? Rociclei Ribeiro da Silva. Senhor Rociclei, vamos passar o seu interrogatório. O seu interrogatório tem duas partes. A primeira parte, vamos falar um pouco sobre o senhor, depois sobre os fatos. Sim, senhor. Sobre os fatos, o senhor não é obrigado a falar, o senhor fala o que quiser, se quiser ficar calado, pode ficar, tá? Sim, O senhor senhor. foi denunciado dia 7 de junho de 2021 pelos seguintes fatos. O senhor foi denunciado juntamente com o Roosevelt de Nazaré Silva, vulgo Bilico, Marçal Monteiro Azevedo, Johnny Kleiber de Oliveira Santos, pelos seguintes fatos. Narro o inquérito, em anexo, que o primeiro denunciado, sargento PM, o senhor Rociclei da Silva, mais conhecido como Rossi, possuía uma próxima amizade com a vítima, o advogado Arnaldo de Paula, pelo que resolveu, juntamente com Arnaldo, criar uma associação em prol dos interesses dos praças da Polícia Militar, mormente assistência jurídica. Associação esta que passou a se denominar ASPRA, Associação dos Praças da Polícia Militar do Pará, a qual ganhou impulso em 2014, quando passou a contar com quase 2.000 associados e uma renda mensal de R$200 mil, proveniente das contribuições mensais dos associados, descontados diretamente nos contra-cheques dos mesmos, sendo Rociclei o presidente da nova associação. A despeito da amizade, logo começaram os desentendimentos do primeiro denunciado com a vítima, uma vez que Arnaldo passou a questionar certas destinações dadas pelo senhor às contribuições dos associados, destinações que foram objeto de apuração da Promotoria de Justiça Militar, no bojo da qual a vítima prestou informações, acabando por Rociclei ser afastado da presidência da associação pela primeira vez através de decisão judicial provisória em dezembro de 2016, sendo a vítima nomeada interventor. O primeiro denunciado, o senhor Rociclei, conseguiu reverter a decisão favorável, entretanto, em março de 2017, por iniciativa da vítima, acabou novamente afastado da presidência da referida associação, também mediante decisão judicial, a qual determinou ainda que Arnaldo voltaria novamente a ser interventor, o que não foi mais revertido legalmente pelo senhor, o qual então cristalizou o seu ódio pela vítima, passando a aspirar a morte de Arnaldo e a vibrar com os percalços sofridos pelos mesmos, com a sua exoneração, como a sua exoneração de cargo comissionado da Secretaria Municipal de Turismo, conforme diálogo mantido pelo senhor em junho de 2017 com o interlocutor investigado por participar do grupo de milicianos, em escuta autorizada judicialmente, conforme documento constante de folha 34, segundo caderno dos autos, em apenso de interceptações telefônicas, intenção esta que ainda foi transmitida de forma subliminar em declaração dada por sobrinho do Rociclei Arnaldo em agosto de 2017. Ou havia desistência das querelas envolvidas a ASPRA em favor da Rociclei, ou haveria um banho de sangue. A vítima, ciente de que o direito estaria ao seu lado, não se deixou intimidar, obtendo duas decisões judiciais favoráveis às suas pretensões, proferidas em novembro e início de dezembro de 2017, que contrariavam os interesses de Rociclei, referentes a valores contidos em uma conta de Banco Itaú pertencente à ASPRA, dos quais Rociclei tinha que prestar contas e vultosa quantia devida a Arnaldo, aproximadamente R$1 milhão, por conta de benfeitorias realizadas no prédio alugado onde funcionava a sede da ASPRA, que contrariava os interesses da locadora do prédio, a aliada de Rociclei, e que agora cobrava do Rociclei, através de seu advogado, uma solução para a referida dívida em favor de Arnaldo. O primeiro denunciado, o senhor, então decidiu colocar sua aspiração em prática. Entrou em contato com o segundo denunciado, o policial militar reformado Roosevelt Silva, vulgo Bilico, ex-colega de corporação. O terceiro denunciado, também policial militar, Marçal Monteiro Azevedo, e o jovem Rodrigo Freitas, este último assassinado posteriormente em queima de arquivo, para que, mediante promessa de recompensa, dessem cabo à vida de Arnaldo, contando ainda com a colaboração de 4 denunciados, Johnny Kleiber, empregado do sogro Rociclei, o qual, bem ciente das intenções de Roosevelt, procurou saber via ligação telefônica endereçada a Arnaldo se o carro deste anunciado para a venda era ou não blindado, obtendo e repassando a Rociclei e a Seclas a falsa informação dada pela já desconfiada e temorosa vítima de que o veículo era blindado, cedendo ainda aos executores o veículo que seria utilizado no homicídio, um velho Fiat Uno Mille cor escura. Então, na data de 18 de dezembro de 2019, Roosevelt, Marçal de Azevedo e Rodrigo se deslocaram no referido veículo até a passagem de Vitória, próximo à Avenida Roberto Camelier, pois sabiam que a vítima costumava comparecer à residência de sua genitora,
localizado na dita passagem, montando o tocaia e esperando o momento mais propício para dar cabo à vida de Arnaldo, durante a qual Roosevelt realizou ligação para sua esposa. Por volta das 19h40, às 19h40 horas, a vítima deixou a residência de sua genitora e se encaminhou para adentrar em seu veículo estacionado na devida passagem, cumprimentando o morador desarmando o alarme e as portas do veículo. Neste momento, Roosevelt deixou rapidamente o referido Fiat Uno, trajando uma camisa listrada e uma bermuda jeans azul, com a touca branca na cabeça e na posse de uma pistola .40, rumando em desabalada carreira em direção ao veículo que imaginava blindado, tendo sucesso em impedir que Arnaldo fechasse a porta do veículo, efetuando vários disparos contra a vítima, com os projéteis descrevendo a trajetória de cima para baixo e nas costas de Arnaldo, uma vez que este ainda tentou evitar os disparos em sua cabeça, lançando seu corpo em direção ao banco dianteiro do carona. Roosevelt retornou ao veículo onde estavam os demais comparsas, evadindo-se o trio, tomando o rumo da Avenida Roberto Camelier. A vítima foi socorrida em seu próprio carro por um irmão que também se encontrava na residência da genitora, sendo levada para atendimento no hospital da Unimed Batista Campos, local para onde se deslocou Rosiclei, a fim de certificar que o seu intento havia se consumado, oportunidade em que ainda mostrou sua arma de fogo para parentes das vítimas que já o apontavam como principal responsável pelo atentado. Arnaldo sofreu intervenção cirúrgica, mas as lesões internas provocadas pelo projeto provocaram sua morte 3 dias após, conforme laudo de necropsia anexo, período no qual Rosiclei mantinha contato telefônico com a parte dos executores e Roosevelt procurava observar o comportamento dos familiares da vítima, objetivando ter certeza quanto à morte ou recuperação de Arnaldo. Durante as investigações do segundo semestre de 2019, entretanto, Rosiclei firmou convicção de que Marçal estava colaborando com a divisão de homicídio, acionando Roosevelt para que o problema fosse resolvido, não tendo a dupla sucesso na execução do mesmo, porque terceiro, acionado para o serviço, acabou por comunicar o alvo, conforme revela o denunciado Marçal de Azevedo, em mais de uma oportunidade, com notícia de que o terceiro acionado para mais um serviço de vulgo Farinha, ou Farrinha, restou exterminado no final de 2019, intenções homicídios em séries, que revela a extrema periculosidade de todos os envolvidos, notadamente de Rosiclei e Roosevelt, os quais não titubeiam em dar cabo à vida de todos aqueles que contrariam ou que acreditam que venham a contrariar os seus interesses, naturalmente opostos à manutenção da ordem pública, busca da verdade real e da escorreita instrução criminal no presente caso, pelo que a atualíssima necessidade de manutenção de suas custódias preventivas decretada pela primeira vara de medidas cautelares de Belém, manifestando-se o Ministério Público desde já contrariamente a revogações pleiteadas juntadas no IPL. Com isso, o Ministério Público entende que vocês praticaram em coautoria o crime de homicídio duplamente qualificado e, por esta razão, o senhor está aqui para ser julgado. Senhor Rosiclei, o senhor é casado, solteiro ou amigado? Casado. Tem filhos? Tem sim. Quantos? 3. Idades? Tem a Duda, 8 anos. Tem a Laura, 20 anos. Tem o Caio, 18 anos. Tá, 20, 18, 8, 18 e 20, né? Sim, senhor. Quantas mães têm esses 3 filhos? Quantas mães diferentes? 2. 2 mães. 18 e 20 são da mesma mãe, é isso? Isso. Uma mãe. E a de 8 anos... O Caio, quando o pai dele morreu, eu criei ele. O Caio é o de 20? É o de 18 anos. Eu criei ele quando o pai dele morreu, a mãe dele abandonou ele. E eu vi a minha irmã mais velha cuidando, não tinha dinheiro, sempre trabalhou da van. E eu comecei a ajudar, assim, vamos criar ele. E eu tenho ele como meu filho, o Caio. Mas ele é registrado em seu nome? O Caio, sim, senhor. Ele é registrado em seu nome? Sim, senhor. Tá, então esse na verdade é um filho adotivo, então filhos meus, seus biológicos, é a de 20 e a de 8. É a de 20 e a de 8. Tá, a de 20 mora com quem? Embora ela é casada já. Casada, né? E a de 8 mora com sua esposa? Ela tá com a avó dela. A avó materna? A avó materna dela. Tá
certo. E com a sua atual esposa, o senhor tem algum filho? A Duda, Essa é de 8 anos. há 8 anos. Tá, então. E a mãe dela não está com a avó materna? Tá, mas ela, a gente, apesar de ter um apartamento na Roberto Camelier, ela fica com a avó, porque quando ela nasceu, a gente foi para o hospital e a avó dela levou ela para casa dela. Só que aí a avó dela, quando a gente quis tirar, meu sogro, a minha sogra começaram a chorar. Passaram mal, nós chegamos a levar a Duda. Tá Mas bom. voltamos com ela para lá para não... que ficou... Entendi. Então quem cria é a avó, né? Isso. Tá, tudo bem, tá claro, entendi. Muito bem. O senhor tem quantos anos hoje? Estou com 50 anos. O senhor é naturalmente policial militar, não é isso? Sim, Ativo senhor. ainda, né? Sim, senhor. Quantos anos de polícia? Mais de 30 anos de polícia. Mais de 30? Sim, senhor. O senhor estudou até o ensino médio completo, é isso? Ensino médio completo e pedi para Vossa Excelência para estudar no período que eu estava recluso no CRCAM, onde eu estava fazendo criminologia e perícia forense. No entanto, não cheguei a concluir, pegar meu certificado, porque houve a transferência. Tá, lá onde o senhor está hoje não pode estudar, não dá para estudar. Posso estudar. Eu fui transferido para o BEP, Batalhão de Operações Especiais. Por que parou de estudar? Na verdade, lá o próprio diretor, por questões unilateral dele próprio, não deixou nenhum militar estudar. Parou com o ensino EAD. Tudo bem. Parou o ensino, não tem mais ensino para ninguém lá no batalhão de Sotá. Preso, não é isso? Ok, entendi. O senhor responde a algum outro processo criminal fora este? Não, senhor, nunca respondi a processo nenhum de homicídio. Tá bom. Criminal, não é só de homicídio, não. Qualquer processo criminal responde a algum Não, outro? senhor, não respondo. O senhor tem alguma doença grave, toma algum remédio de uso contínuo? Não, senhor. Nenhuma Eu doença? estava, na verdade, o período que eu estudava, eu tomava um conta-gotas, que são 3 gotas ou 5 gotas, que ajudava a dormir, porque eu estudava muito. Tá. Me diga uma coisa agora, finalmente. Sobre os fatos de que o senhor seria o mandante desse homicídio, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu gostaria de falar em minha defesa, dizer que eu sou inocente e que eu não cometi crime nenhum, e gostaria de colocar de uma maneira bem cronológica aqui. Tá. Para mim me interessa, só isso. O senhor não tem nada a ver com isso, né? Não, senhor. Perguntas do MP. O senhor responde as perguntas da acusação? Sim, senhor. Tá bom, então, Clay. Posso virar para Vossa Excelência para responder? Por mim, por gentileza. Fica à vontade. Fica à vontade, Vossa Excelência. Certo. O senhor já declarou que é inocente, não Sim, senhor. cometeu e tudo. Saberia dizer, então, por qual motivo tu estás sendo acusado? Senhor, no primeiro momento eu fui acusado pela Cássia. Certo. Tá? O Marçal tinha um ódio tremendo de mim e não falava comigo. E também me acusou. O doutor Barata era um advogado da associação e conspirou contra mim quando ele fez o manifesto contra mim. O Neto, a qual estava aqui agora há pouco, que narrou que trabalhou na Aspra, eu como presidente da Aspra, desde o início com o doutor Arnaldo, que sempre foi meu amigo, meu irmão, o Neto nunca trabalhou na associação. Ele falou em verdades aqui. Nunca trabalhou na associação. Entendi. Cássia Neto Barata, houveram várias, com Barata, na verdade, discussões. Com Neto também houve discussões na frente da associação. Mas com Arnaldo, eu nunca discuti com Arnaldo. Eram amigos desde criança? Sempre fomos amigos. Conheciam há bastante tempo? Há bastante tempo, nunca discuti com o Arnaldo. Certo. Você, Clay, foi feita uma interceptação telefônica em que foi extraído
uma conversa. Durante o processo, você já inclusive disse que aquela não era a sua voz e tudo. Eu te pergunto em relação a esse trecho, essa conversa que foi extraída, em que há uma conversa entre você. Eu gostaria que fosse até exibido esse ID, por favor, se possível. É o ID 278 059 46. 278 059 46. Esse aqui é um relatório dessa interceptação que foi feita. Desce para mim, por favor. E essa aqui é a extração da conversa. Desce 2 páginas para mim, por favor. E esse aqui, desce mais um pouquinho. Aqui, sobe mais. Sobe mais um pouquinho. Tem como subir mais um pouquinho? Okay. Essa aqui seria uma conversa, possivelmente, entre você e esse tal de Edilson, né? Em que há a menção do seu nome, Rociclei e tudo, em que há a referência ao Arnaldo. Você já disse no processo que esse aqui não é você. Né? Vossa Excelência, poderia ler para mim, por gentileza? Vamos lá. Aqui o comentário que foi feito, né? Alvo identifica-se como Edilson. Edilson, já que vai contar uma novidade para Rociclei. Edilson pergunta se Rociclei sabe aquele Arnaldo. Rociclei responde positivamente, tudo, e aqui ele faz um relato do que acontece. Mas a conversa em si é essa. O alvo diz, seria o Edilson: fala, Rociclei, tudo bem? Rociclei diz: quem fala? É o Edilson, rapaz. Como é que tá? Fala, meu amigo, tudo bem? Edilson pergunta: tranquilidade, graças a Deus, e aí? Rociclei diz: tá tranquilo, cara, graças a Deus, tudo bem, na paz. Edilson: vou contar uma novidade pra ti. Qual foi? Sabe aquele Arnaldo? Rociclei diz: rapaz, aquilo é... Edilson diz: pau de bosta. Rociclei diz: tá morto já. E aqui, nessa mesma conversa, ele informa, mais abaixo, por favor, que ele teria sido exonerado da função que ele exercia. Na verdade, sobe para mim a última fala da outra página. O Silvano arrumou emprego para ele na SEMA, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O Rociclei diz: isso. Edilson diz: ganhando 5 mil por mês. Aí o Silvano pediu para ele, Arnaldo, fazer um serviço para ele, mandou uns caras lá e cobrou 5 mil reais da primeira vez. Depois mandou outro cara, cobrou 10 mil. Aí Silvano mandou despedir ele por telefone. Aí desce. Rociclei diz: foi mesmo? Toma-te, foi verdade mesmo? Mas não vai falar que eu te contei. Como é que eu faço para confirmar isso? Já confirmado, saiu no diário já. Como se fosse assim, uma vibração aí até em relação a essa demissão. Essa conversa aqui, você teve com o Edilson ou não? Vossa Excelência, eu, para ser sincero, eu desconheço essa fala. Certo. Até porque ela não tem um mínimo de lastro de confiabilidade, uma vez que o delegado já vem me perseguindo. E não Qual delegado? Delegado Rolo. Delegado Rolo. E não deu paridade de armas. E cerceou meu direito de defesa quando impediu que o perito criminal viesse mostrar para os jurados a verdade. O que está a busca pela verdade aqui é o que todos querem. Certo. Mas isso não está acontecendo, porque Vossa Excelência impediu, cerceou meu direito de defesa. Vossa Excelência cerceou meu direito de defesa. Eu tenho que falar o que tem que ser dito. Desculpe, Vossa Excelência, com todo respeito a Vossa Excelência, peço minhas escusas. Fique tranquilo que eu não levo por coração. Sim, senhor. Sim, senhor. Absoluto. Mas só para lhe advertir, só para lhe falar, assim, não sou eu que decido, né? Eu só me manifesto. Sim, senhor. Entendeu? Então você desconhece isso aqui? Desconheço. Tá, ok. Sabe por que então atribuíram essa conversa a você? O Edilson, ele é um ex-militar que formou em minha turma em Mosqueiro. Você tinha curso particular ou era não, pela curso da Polícia Polícia Militar. Eu formei em Mosqueiro. Esse Edilson, ele foi para a rua. E o advogado dele é o doutor Barata e o doutor Fabrício Quaresma.
Pode continuar, pode continuar. Eu já falei, doutor. Já falou? Tá. Mas quer complementar algo mais? Então, foi elaborado por eles? Eu não Com entendi certeza, eu não tenho dúvida, sem sombra de dúvidas. Isso aqui foi uma conversa criada. Desconheço, até porque são fragmentos que tem aí, usado através do guardião. E o perito estava para mostrar isso, mas Vossa Excelência, esse é o meu direito de defesa. Certo, entendi. Eu queria só corroborar por Vossa Excelência, por gentileza. E eu quero deixar registrado aqui que isso causou um prejuízo tremendo, até porque a verdade ia ser esclarecida aqui. Hoje, através do perito, com relações às herbes, interceptações. Certo. Mas, já que você fala tanto que eu cerceei o seu direito de defesa em tudo, me esclareça, o que é que o perito iria esclarecer sobre as herbes? Você pode me dizer assim, o que é que ele poderia Somente dizer? O perito poderia aqui esclarecer a todos com relação à herbe. Somente o perito forense especialista. Mas aí ele não o investigador, a forma como ela foi feita, como ela foi produzida. Entendi. Até porque foi pelo guardião. Entendi. Então o perito iria provar que essa é uma prova ilegal. Eu não tenho dúvida nenhuma que o perito ia discorrer todas as situações que foram colocadas aí. Em relação ao Marçal, você falou também que ele tinha uma animosidade com você. Surgiu como isso? Na verdade, o Marçal, o senhor permitir contar a história, eu falo com ela com riquezas de detalhes. Fique à vontade. No ano de 2015, eu sempre fui instrutor, sou do BOP, do Batalhão de Operações Especiais, fui da Rotan também. No ano de 2015, o coronel Raiol me designou com uma equipe para formar o grupamento tático lá em Tucuruí, que estava tendo muito assalto a banco. E lá eu vi o Marçal como aluno. A primeira vez que eu a vi como aluno. Quando eu retornei, que eu formei todo mundo, no ano de 2016, o comandante da Rotan, Coronel Raiol, foi designado pelo comandante-geral para comandar o CPC-1. E neste período que ele foi para lá, também eu fui para lá trabalhar. Fiquei trabalhando numa seção de instrução, porque sempre fui instrutor. Tá? E o Marçal apareceu no CPC, apresentado no CPC para trabalhar em outra seção. Como ele era soldado, ele trabalhava às vezes como patrulheiro e como motorista. Uma viatura atendendo a todos. Tá? Numa das minhas saídas no mês de março, eu lembro no mês de março, eu vou dizer no mês de fevereiro, não, porque no mês de fevereiro o CPC é uma unidade, não é que nem batalhão. Sai o pessoal para dar apoio no carnaval, no mês de fevereiro. E no mês de março, uma das minhas saídas administrativas, o Marçal saiu comigo aqui como motorista, tá? E ele perguntou para mim a possibilidade de eu arrumar, tem algum bico que tu possa me arrumar aí, me indicar? Eu falei, tem sim. Eu conheço aí o pessoal das cooperativas. E aí eu peguei e liguei para o seu Edivaldo. Seu Edivaldo, o senhor ainda está precisando de um segurança para trabalhar aí no Ver-o-Peso, que é o ponto das vans? Aí o seu Edivaldo, senhor Rosiclei, eu já arrumei um segurança, mas ele não é policial. E eu falei, daria para o senhor dar oportunidade para o guerreiro que está aqui do meu lado? Porque ele veio de Tucuruí, é policial, e um Paraguai, que a gente chama Paraguai, né? Não vai resolver a sua situação. Já que está tendo muito roubo de celular, é melhor um policial do que um Paraguai. E aí o seu Edivaldo, então manda ele vir. Eu dei o celular, eu dei o número para o Marçal.
esta situação, ela aconteceu no mês de março. Posso precisar... Que ano? Mês de março de 2016, que ele se apresentou no dia de janeiro, em março de 2016. E aí Marçal se apresentou e começou a trabalhar. Mas ele não demorou muito tempo, não. Por quê? Porque começou a fazer coisas que desagradassem as cooperativas. Porque lá é regido por 3 cooperativas. A Cotraju, a Transgoamar e a CTC Integrada, ou a Cotrat. A CTC Integrada é a Cotraju. São 3 cooperativas. E aí ele fazia coisas que não agradassem. E ele foi destituído através de uma assembleia, tá, da própria categoria que o rejeitou. E quando ele saiu, a partir do momento que ele saiu, o primeiro ódio dele ficou aí. Porque achava que eu tinha mandado tirar ele. Ou seja, eu não mando na cooperativa. Na verdade, eu não sou cooperado. Eu sou um proprietário de van, porque eu comprei uma van que a categoria me deu oportunidade de ter uma van ali. Eu comprei uma van. Tá? E então, quando ele saiu, já ficou essa animosidade. E aí, no lugar dele, entrou o Michel. Michel trabalha na loja dos caramelos, que fica do lado da farmácia, a loja dos caramelos, lá no Ver o Peso. Então, como o Marçal queria trabalhar quando ele bem queria, fazer o que ele bem entendia, botar vans clandestina. E aí o que o pessoal fizeram? Fizeram uma assembleia para tirar ele, tire o Marçal. E aí, quando tiraram o Marçal, afastaram e botaram o Michel. Quando botaram o Michel, a dona Leide, que é vice-presidente da cooperativa, que tem uma coração de vó, botou o Marçal para trabalhar nas combis. As combis, elas não têm nada a ver com a cooperativa. Elas são transporte de carga, que ficam lá para trás do Ver o Peso, carregando peixe, açaí e tudo mais. Então o Marçal ficou trabalhando nas combis, e Michel lá. Ocorre que no período que Michel assumiu no lugar do Marçal, na verdade a data, a própria lei deu numa assembleia para ele, toma, tinha data, se ele fosse outro apresentava a data aqui, mas não apresentou a data, não apresentou a ata de assembleia. Eu não posso recordar aqui a data que ele saiu, Vossa Excelência, mas no ano de 2017 eu não falava com ele, e o Michel ficou no lugar dele. Então, o que aconteceu? Em dezembro, início de dezembro de 2017, Michel estava em conversinha com o Marçal, causando um constrangimento ao transporte alternativo, às cooperativas, os cooperados, tudo. Porque os cooperados botaram ele para fora por causa de uma decisão que ele estava botando van, estava fazendo o que ele bem queria, trabalhava quando ele queria. E aí, quando o Michel, em 1º de dezembro, eu fui lá, e eu estava nessa situação da Aspra aqui, ocorrendo todo esse transtorno na associação, no ano de 2017. E aí eu chego com o Michel lá, ele trabalhou o primeiro turno, falei, Michel, tu está trazendo o Marçal lá das combis para cá, está causando um constrangimento, pessoal aí. Ele não trabalha mais no transporte alternativo, na cooperativa. E aí ele começou a exaltar o tom de voz, o Michel, comigo. E quando ele começou a exaltar, só que ele não é polícia, o Michel. Com ele foi fácil. Ele começou a aumentar o tom de voz, e eu falei para ele, ó, quer fazer o seguinte? Eu vou pedir para o senhor Divaldo e para a categoria te afastar. Tá? A gente chegou a discutir, eu e o Michel, e foi uma discussão feia, confesso, eu estou aqui para falar a verdade. Tá? E aí, nesse momento... Chegaste a discutir dessa forma com o Marçal também? Não. O Marçal vai chegar lá, senhor. O senhor me permitiu, para o senhor entender, eu vim falar a verdade aqui, Vossa Excelência. E aí, nesse momento, o Michel fala, então fica com isso para ti. Para não falar palavrão, fica com isso para ti. Mas não foi essa palavra para ti, ele falou palavrão. E foi embora, disse que estava empregado nas combis, aonde Marçal estava trabalhando.
tá? E aí, primeiro turno, eu fui embora para casa. Isso foi quando me pediram apoio, eu fui lá conversar com ele, porque estava me incomodando também. Quando ele estava trazendo o Massal para ali, para aquele canto lá, para conversinha, causava um constrangimento. Causava um constrangimento para quem tirou ele através de uma assembleia. E aí o que foi que eu fiz, Vossa Excelência? Eu fui para casa. Quando foi 6 horas da tarde, o seu Edivaldo me liga. Sargento. Eu falei, fale, seu Edivaldo. Poxa, sargento, o Massal está lá no Ver-o-Peso, querendo brigar com o Francisco. O Francisco é um fiscal da rota. É um fiscal do sistema. O Francisco trabalha para as cooperativas. O Francisco é o responsável de coordenar tudo, de pegar tudo, além da coordenadora da da vice, que é a dona Leide também, e outros fiscais, o Diego mais. O Massal está querendo criar confusão lá. Aí eu falei, o que ele está querendo, seu Edivaldo? Ele falou que ele vai tomar o dinheiro, ele está querendo receber o dinheiro do Michel, que trabalhou o primeiro turno e tem direito. Eu falei assim mesmo para ele, olha, seu Edivaldo, eu não vou lá, porque se eu for lá, eu vou discutir com o Massal. Eu não falo com o Massal. Aí desliguei a ligação, celular. Quando foi depois, vários proprietários, são 126 proprietários, me ligando, professores, todos funcionários públicos, são tudo dono de van, cada um é dono de van. E aí, quando eu peguei o celular, o seu Edivaldo liga, eu vi as mensagens, o seu Edivaldo liga, sargento, dá essa força aí pra gente, o negócio está pegando lá, e o Massal vai se atracar, quer tomar o dinheiro do Francisco, e aí se o senhor não for lá, vai acontecer algo pior. E aí o que foi que eu fiz? No intuito de querer ajudá-lo, fui lá para resolver, já sabendo que ia dar o embate, Massal. Quando eu chego no Ver-o-Peso, perto da farmácia, tinha uma câmera. Se o delegado quisesse investigar, ele pegava tudo lá. E aí eu começo a discutir bem no canto com o Massal. Ei, cara, vai embora, deixa o Francisco. Na verdade, eu estava numa situação de apaziguar. Apenas, doutor. E, cara, vai embora, bicho. Tu não trabalha mais para a cooperativa, cara. Está trabalhando para as combis e está aqui querendo receber o dinheiro do Michel. Ele foi tomar as dores do Michel lá. Está entendendo? E aí eu comecei, vai embora, ele ficou remungando. Ah, eu não tô na cooperativa porque tu me tiraste. Eu falei, nem cooperado eu posso ser. Apesar de ter uma van na rota, e a minha família vive da rota, eu não posso assinar. E ele saiu resmungando. Eu falei, vai-te embora. Se não for-te embora, eu dou uma parte de ti. Ele é soldado, eu sou sargento. E não tem essa. Ele não poderia ir além comigo. Eu tinha que me posicionar com ele. Vai embora, senão eu vou dar uma parte de ti na corregedoria. Vou dar uma parte de ti. Aí o Massal pega e sai resmungando. Essa foi a primeira situação do Massal. Foi embora. O Michel acabou que nem recebeu. Eu não sei se a dona Leide pagou o Michel. Mas o Michel, quando saiu, falou para mim que já tinha um emprego. Além da loja do Caramelo, ele foi empregado nas combis. Inclusive tem um documento aí com todas as assinaturas da Assembleia feito pelas combis, aonde eles estão trabalhando junto, Vossa Excelência. E a defesa, creio eu, que no momento oportuno, vai mostrar a Vossas Excelências. Então, fui para casa. Essa foi a primeira discussão que eu tive com o Massal. Eu vou contar para Vossas Excelências na verdade, como é que pode usar a palavra, que eu tive com o Massal. Tá. Alguma dessas discussões, o senhor chegou a ter luta com ele, uma briga física? Eu nunca cheguei a vias de fato com ninguém. Discussão apenas? Não. Eu sempre me posicionei ali naquilo que era correto. Sempre agi dentro do estrito cumprimento do dever legal. Entendi. E aí eu vou contar para Vossa Excelência, se me permitir, por gentileza, o segundo embate que eu tive com o Massal. Na verdade, não teve embate.
Se não houve um esforço físico, se foi apenas discussão, acredito que não nos interessa nesse momento. Agora, veja bem, Rosiclei, pelo que consta no processo, havia aí uma disputa pela presidência da Astra, pela administração da Astra. Tá? Ele pergunta, quantas vezes você foi afastado da presidência? Vossa Excelência, eu fui afastado a primeira vez em novembro de 2016. Certo. Conseguiu retornar à presidência? Retornei em dezembro de 2016. E o segundo afastamento? Segundo? Afastamento da presidência. O segundo afastamento, Vossa Excelência, na verdade, Arnaldo retornou no período de... Ele apareceu, na verdade, eu não fui citado. No dia 29 de maio, disseram que ele era presidente. Mas o Arnaldo era negligente e não foi na associação. A inércia dele fez com que a associação desse continuidade, mas ele não aparecia para deliberar com o corpo jurídico, com os demais companheiros. Ele não aparecia. Entendi. E no dia 19/5, eu entrei, no dia 28 de abril, eu entrei com uma manutenção de posse, combinado com anulação de rescisão contratual. O juiz da 7ª Vara deu autorização para o Arnaldo a retirar os bens dele da associação, sob pena de pagar multa. Deu um prazo de 10 dias para ele. E mesmo o juiz fazendo isso, se passou os 10 dias, eu não retirei as coisas do Arnaldo de dentro do imóvel. Até porque teve outra ocasião, lá em junho, aonde me encontrei com o Arnaldo. E Vossa Excelência vai deixar eu continuar, se eu narrasse e entender. Fique à vontade. Tá? E aí lá em junho, eu me encontro com o Arnaldo lá. Ele pediu para eu deixar no restaurante Sabor Gaúcho. Ele pediu para eu deixar as coisas dele lá, tá? Até ele alugar o imóvel. Isso aconteceu, Vossa Excelência, no dia 12/6. Eu lembro, 12/6, porque foi o dia da nossa audiência de conciliação. Foi o dia que a dona Regina Cauage reconheceu a irregularidade do seu ato. Dona Regina Cauage reconheceu a irregularidade do seu ato. Ela tinha feito anteriormente uma notificação extrajudicial informando a Arnaldo Lopes, tá, que o contrato de locação feito entre as partes no dia 10/1/2017 tornava-se nulo, uma vez que o seu imóvel foi objeto de contrato de locação com o senhor Rosiclei e que estava em plena vigência e, portanto, ficava nulo o contrato entre a notificante e o ora notificado, Dr. Arnaldo Lopes de Paula. Ou seja, isso aconteceu no mês de junho. Regina Cauage fez essa notificação. A audiência de conciliação, primeira audiência de conciliação aconteceu no dia 12 de junho. Rosiclei, o senhor falou que a primeira pessoa que lhe acusou foi a dona Cássia. Isso, Vossa Excelência. Surgiu a partir dela, né? Isso, Vossa Excelência. Qual motivo teria ela para fazer essa acusação contra o senhor? A Cássia, ela tomou as dores do neto primeiramente. A Cássia, ela fez um registro. Isso, o neto é irmão dela. Certo. Primeiro, houve uma discussão entre eu e o Barata. Essa discussão ela foi filmada pelo Manuel Neto. Essa filmagem usaram como se eu tivesse brigado com o Arnaldo, quando na verdade não houve briga nenhuma entre eu e o Arnaldo. E a Cássia ela foi demitida no mês de maio. No entanto, ela foi na delegacia às 8 horas da manhã, dizendo que eu arrombei a porta do escritório do doutor Arnaldo e estava impedindo os advogados
e os funcionários de trabalhar. Ocorre que neste mesmo dia, nesta mesma hora, o doutor Elevilson estava dentro na minha sala, com a Ayrton e tudo funcionando. E tem um vídeo para mostrar para Vossa Excelência que isso é verdade. E ela mentiu. Por conta desses absurdos, eu entrei com a manutenção de posse, com anulação combinada com rescisão contratual. Mas ela chegou a ser funcionária da associação? A Cássia chegou. Qual função? Na verdade, ela não foi. A coordenadora da associação era a doutora Lorena. Apesar de a Evelyn ser minha esposa e a Cássia ser esposa do doutor Arnaldo, para eu demonstrar, tá? Imparcialidade, para não gerar nada, eu botei com a doutora Lorena, uma pessoa neutra, uma advogada, como coordenadora. E elas duas trabalhavam ali junto com a doutora Lorena, mas a doutora Lorena que deliberava tudo. Isso na sua presidência ainda? Na minha presidência. Certo. Ela chegou a elaborar a prestação de contas? As prestações de conta, Vossa Excelência, eram feitas através do contador Jorge Silva, um prestador de serviço da associação. A sua esposa, o senhor chegou a cogitar a possibilidade da sua esposa trabalhar na associação também? Na verdade, a Cássia queria trabalhar na associação, e quando o Arnaldo me sugeriu para a Cássia trabalhar na associação, a Evelyn queria também trabalhar na associação. Poxa, a Cássia pode, eu posso também. Era minha esposa, eu era presidente, tinha autonomia para botar minha esposa, tinha autonomia para botar quem eu quisesse, Vossa Excelência. Vamos lá. No dia do atentado contra o Arnaldo, o senhor estava onde? Eu estava na minha casa de atestado médico. A minha sogra... Fui dormir com a minha filha, Maria Eduarda. Às 4 horas da tarde, a minha sogra me acorda pedindo: Rossi, leva a Maria Eduarda na companhia atlética. A minha filha não tinha nem 1 ano de idade e já estava fazendo natação. E eu falei: Dora, a Dora era babá da minha filha. Falei: Dora, apronta neném que a gente vai sair. E fui para a companhia atlética. Eu estou na piscina lá. E quando chegou por volta de 6 horas da tarde, a Dora vai na borda da piscina e diz assim mesmo: Seu Rossi, para o senhor não demorar, que a dona Evelyn está morrendo de dor de enxaqueca. Ela ligou chorando. E aí o que eu fiz? Pedi licença, aprontou a neném, passei na cantina, onde é cheio de câmera também, Vossa Excelência. Comprei um lanche para a Dora, tomei um café e vim embora. Quando eu cheguei em casa, eu vejo a minha esposa naquela condição. Estava totalmente chorando, com dor, gritando com dor. E desde que eu casei com ela, ela tem um problema clínico de enxaqueca, de dor de cabeça. E ela tem várias entradas no hospital, Vossa Excelência. Vocês chegaram aí a esse baby chá que teve? Vossa Excelência, quando aconteceu o ato com o doutor Arnaldo Lopes de Paula, tá? Eu saí de lá e fui para o apartamento, 6 horas da tarde. Fui para o apartamento, vi minha esposa naquela condição e fui para a Unimed, 3 quarteirões do prédio onde a gente mora, na Batista Campo. E quando eu cheguei lá, fui no carro da minha sogra, eu desci, peguei o carro da minha sogra, e quando eu estacionei do outro lado da rua, e eu fui na calçada, interpelado por uma senhora chamada Sueli Russo, que é tia do Arnaldo. Falou: filho, não entra aí. Eu falei: por que, tia? Acabou de sofrer um atentado, o doutor Arnaldo acabou de sofrer um atentado, e estão dizendo que foste tu, a Cássia. E a Cássia começa a gritar de lá: assassino! Chegaste a entrar no Unimed? Não, senhor. Eu estava numa distância onde o senhor está, para os doutores. Aonde a Cássia estava,
ela estava por trás de um vidro peliculado. Não houve discussão entre eu e a Cássia em nenhum momento, Vossa Excelência. Aonde eu estava não dava para eu vê-la, mas dava para ela me ver. E ela começava a gritar lá de dentro da Unimed. E lá dentro da Unimed tem câmeras, tem segurança, tem tudo, tem porteiro, tem vigia, tem tudo lá. Mas o próprio delegado foi omisso em não apresentar as imagens, que seriam de suma importância. E a minha pergunta é, em que momento vocês foram até o Baby Chá na casa do Davidson? Quando aconteceu toda essa situação da Cássia, que ela começou a gritaria, tudo, o segurança, o maqueiro, o porteiro, tudo chegou comigo e falou assim mesmo. A Evelyn não estava em condições de responder nada. E eu falei para eles, olha, eu acho bom, eles falaram, acho bom o senhor ser atendido na Castelo com a Domingos de Marreiro, a outra Unimed. E eu fui para outra Unimed com a minha esposa. Ela é hospital geral. É hospital. Isso, só que o que aconteceu, Vossa Excelência? Me permita, por gentileza. No momento que ele chegou, nós esperamos a nossa vez. E aí ele me fala, só é em caso de emergência. E quando ele falou isso, eu perguntei para minha esposa, amor, e agora? A Cássia está descontrolada, me acusando. Eu estava sendo injustiçado naquele exato momento, Vossa Excelência. E eu falei, eu vou para lá, eu não devo nada. Eu não devo nada para Cássia, embora. E esse momento, eu peguei a Evelyn, botei no carro, vamos voltar para lá. E eu já vim, eu e ela chorando. Ela já estava chorando de dor de cabeça, e eu já estava chorando também pelo ocorrido. A mesma dor que a família sentiu, que os amigos sentiram, eu senti também. Além de compadre, ele era meu irmão, meu amigo, meu companheiro de trabalho. Tá? Então nós fomos para lá, para a Unimed. E eu entrei, já esperando alguma coisa, poxa, a Cássia está lá, ela vai me agredir. Eu preciso dar atendimento para minha mulher, era questão de socorro, Vossa Excelência. E eu entrei de novo na Unimed, para a honra e glória do Senhor. O Arnaldo já tinha sido transferido para outra unidade de grande porte. E ali eu dou entrada com a minha mulher. Há um registro também. Eu acredito que a defesa, no momento oportuno, vai mostrar. Não precisa, eu até lhe digo, eles juntam o documento de entrada no Isso, Unimed nesse dia às 22h32. O senhor me perguntar cada detalhe de Vossa Excelência, o senhor vai ver que eu não estou mentindo. Eu sei cada momento que eu vivi. Eu só lhe pergunto em que momento, nesse dia, você foi com a sua esposa até o Baby Chá na casa do Davidson. Vossa Excelência, eu sei quase 11, eram 10h40, 45, e eu estive no Baby Chá. Parei lá, toma, meu irmão. E a Evelyn estava dentro do carro, não desceu, estava aqui, ó, minha esposa. Acabou de ser, tudo estava... E eu falei, mano, vou levar minha esposa para descansar. Cumprimentei o meu, que estava na calçada, o meu cunhado, o Zé Gota e os amigos dele. Cumprimentei, entrei no meu carro e fui levar a minha esposa. Chego em casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha sogra o que a Cássia tinha falado para mim. Tinha me acusado do assassinato do Dr. Arnaldo. E aí, naquele momento, eu confesso, Vossa Excelência, que eu fiquei em profunda depressão. Foram 4 anos, Vossa Excelência. Eu caí em depressão, que eu não sabia nem fazer minha defesa na instrução de julgamento, nem falar, Vossa Excelência. Hoje eu estou aqui, pronto, para falar o que realmente aconteceu de maneira cronológica, se o senhor me permitir, em cada momento, a cada pergunta que o senhor fizer, porque o que está se buscando aqui é a verdade. Certo. O último esclarecimento que eu peço ao senhor é em relação ao delegado Rolo. O senhor disse também que o delegado Rolo quis lhe prejudicar, trouxe elementos que não condizem e tudo. Eu gostaria que se o senhor pudesse me explicar o motivo pelo qual... Vossa Excelência, eu estou aqui para responder todas as perguntas do senhor. Fazer uma orientação aí. Pode conversar.
Me desculpe, eu não sou detentor do direito de chamar o Vossa Excelência, mas para mim eu achava que chamar só Excelência, pode ser se Excelência permitir, eu vou chamar só de Excelência. Em relação ao delegado Rolo, me explica agora. Por que o delegado Rolo tinha essa intenção de prejudicar, em criar esse conjunto, né, de provas falsas, da forma como ele fez? Desde o primeiro momento, não foi dado paridade de armas para a defesa, Vossa Excelência. Todas as câmeras, eu moro num local, num prédio, lá onde mora tem câmera, tudo revestido de câmera. Aonde eu fui, boate, que falaram que eu ia, eu não fui nessa boate, eu tenho documentos aqui que eu não fui nessa boate, tá? Pode ter câmeras lá, o delegado, era de suma importância essa câmera para mostrar para os senhores jurados e ver que eu não estava lá nessa boate. Mas ele não apresentou essa câmera, ele não apresentou a câmera da Unimed também, aonde disse que eu puxei uma arma, não puxei uma arma, não puxei para ninguém. O processo ocorreu, Vossa Excelência, desde 2008 até 2017, e em nenhum momento Sargento Rosiclei puxou uma arma. Por que iria mostrar uma arma para Cássia naquele justo momento que o meu compadre estava naquela condição? Não tem cabimento, não tem lógica. O delegado Rolo vem me prejudicando. Eu tomei conhecimento, até porque foi me apresentado a defesa do perito. Eu não consigo precisar tecnicamente, mas posso dizer que eu vi coisas absurdas e gritantes ali, que foram praticadas pelo Rolo. Não tem lastro de confiabilidade, tá? Todas as situações. Agora eu pergunto para Vossa Excelência, se Excelência me permitir, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que Excelência proibiu um perito, por mais que ele não fosse... Senhor Rosiclei, só um instantinho. O senhor não é jurista, tá bom? Desculpe, senhora. O senhor está repetindo isso há muito tempo. Desculpe, Excelência. Por favor, não toque mais nesse assunto. Desculpe. O senhor já falou várias vezes. Desculpe, Excelência. Não cabe ao senhor perguntar, cabe ao senhor somente responder e de forma objetiva. Sim. Quem decidiu foi eu, quem impediu foi eu, Desculpe, baseado no que as pessoas falaram, peço as minhas partes escusas. pediram. Então, por favor, limite-se a responder perguntas. Peço minhas escusas. Tá bom, senhor. Doutor, mais alguma Excelência. pergunta do MP? Eu estou satisfeito, eu não tenho mais perguntas. Senhor Rossi, o senhor poderia ser presidente da Associação Áspera? O senhor tinha esse poder para isso? Com certeza, Vossa Excelência. Eu sempre fui presidente. Eu tinha, sim, um poder. O que lhe deu essa legitimidade para ser? As eleições. Houve eleição? Houve eleição, sim, Vossa Excelência. Geralmente, quando tem uma eleição, tem ata, né? As pessoas assinam, quem comparece para escolher, né? Tem essas atas? O senhor apresentou essas atas? Vossa Excelência, todas as atas foram apresentadas. Quando entraram com a ação, o coronel Dantas e cabo Albuquerque contrataram o doutor Humberto Bulhosa para entrar com a ação, alegando insuficiência de quórum na ata de assembleia. Ocorre que, quando eles alegaram essa insuficiência de quórum na ata de assembleia, eu recorri. E a doutora Elvina Gemac deferiu o pedido de efeito suspensivo. E eu voltei na condição de presidente novamente. O mérito foi se dar só lá para maio. O mês de maio. E aí Arnaldo retorna à condição de presidente. Certo. O senhor ainda disse ainda há pouco, quando chegou lá no hospital onde o Arnaldo foi, primeira vez.
veio uma pessoa, a tia do Arnaldo, falar para o senhor: meu filho, entra aí que o pessoal está lhe acusando que você é o causador disso. Foi ela a primeira pessoa que falou isso com o senhor? Foi a única pessoa. Não houve discussão mais com ninguém, Vossa Excelência. E se Vossa Excelência, fique à vontade para mostrar. E depois disso, o senhor chegou, a senhora disse que a Cássia, por trás de uma porta, discutia. Foi nesse momento que ela lhe agredia, dizendo que era o senhor o causador daquela morte? Ela estava por trás de uma janela, um vidro peliculado. Eu não conseguia vê-la, mas ela conseguia me ver. Ela estava lá dentro da clínica e eu estava quase na calçada. Eu nem cheguei a entrar. A Sueli Russo me parou e proferiu essas palavras a mim. Sim. Mas não foi só a dona Sueli que falou a respeito que o senhor era o causador disso, e também não foi só a Cássia. Outras pessoas chegaram a gritar lá de dentro que o senhor se retirasse, porque o pessoal estava pensando que era o senhor. Vossa Excelência, eu ouvi gritarias. Eu ouvi gritarias lá de dentro. Não dava para perceber o que realmente estavam falando, mas uma palavra eu escutei: assassino. Foi a única palavra que eu escutei da Cássia. Foram várias vezes, ela foi de maneira gritante. Tá. E porque todas as pessoas que estavam aí no hospital nesse primeiro momento relataram que o senhor levantou a camisa e mostrou a arma. Isso houve? Isso não aconteceu, é em verdade, Vossa Excelência. As pessoas mentiram na polícia em juízo? Com certeza, e a defesa pode demonstrar isso no momento oportuno. Tá bom. O senhor disse que aquela pergunta, quando o senhor fala que Arnaldo já está morto, que não é o senhor, né? O senhor alega na Leviatã que não era sua voz. Porque a pessoa que o senhor disse que era seu Edilson, né, Edmilson? Edilson. Seu Edilson, sabia de tantos detalhes em relação, se não era o senhor, em relação ao Arnaldo, se ele nem conheceu o Arnaldo. Na verdade, senhora, eu desconheço essa fala, tá? Eu desconheço essa fala. Até que ele tinha sido demitido, saiu no diário, Edilson, que essa pessoa sabia da vida do Arnaldo tanto quanto o senhor. Edilson é um funcionário, ele trabalha na Câmara Municipal de Belém, hoje com um vereador, mas não trouxeram ele para dentro do processo. Mas no Leviatã aparece, né? Mas deveriam trazer ele para dentro do processo. Quando veio para cá, o promotor, que não era ainda o doutor aqui, eu estou nesse processo desde o início, o juiz pede na instrução do processo, pede através do Ministério Público que viesse aos autos alguns itens aqui. Veio um ofício do governo do Estado do Pará, né, da Divisão de Especialidade de Homicídio, ao excelentíssimo senhor doutor Cláudio Hernandes de Silva Lima, juiz de direito, tá, o assunto: encaminhamento de documentos referente ao processo a qual o senhor está respondendo. Conforme solicitado pelo digno representante do Ministério Público, doutor Jaime Ferreira Basto Filho, em audiência realizada no último dia 22/9/21, quando nós tivemos a instrução do processo, encaminho a Vossa Excelência os documentos abaixo elencados. Porque começou a surgir desde lá, que o senhor disse que aquela voz, quando o senhor foi interrogado, não era do senhor. E ele encaminha ofício número 1515 de 2021, CAD, NIP, PCPA, de 20/7/21. Uma mídia digital, um CD, contendo gravações das interceptações referente à Operação Leviatã, de 2017, com respectiva senha. Dado cadastrais emitido pela TIM celular, referente à linha de número 91, o código de Belém, 981370099, pertence ao Nacional Rociclei Ribeiro da Silva. Então, o telefone que estava falando com o senhor Edilson era o seu telefone. Vossa Excelência, eu acabei de responder ainda agora há pouco. Deixa eu terminar um instantinho. Cópia do inquérito, que ele pede também uma cópia do inquérito
00007 de 2018, cuja vítima é o nacional Rodrigo Santana de Freitas. O senhor conhece o senhor Rodrigo? O senhor Rodrigo... Santana de São Freitas. tantos Rodrigo, Vossa Excelência, poderia dizer que Rodrigo... Rodrigo Santana de Freitas, que logo praticamente a morte de Arnaldo, ele morreu por queima de arquivo, que o Marçal fala no interrogatório e no júri dele aqui. O senhor conhece quem Rodrigo é Santana, o Rodrigo, que Eu está não no caso... conheço, Não, também não conheço, a senhora está falando em Rodrigo, são tantos Rodrigos aí, a senhora poderia me É o que definir. foi morto logo após também a morte de Arnaldo, segundo Marçal, por queima de arquivo, que ele sabia que era uma das pessoas que seria contratado para matar Arnaldo. Rodrigo era funcionário da cooperativa e também coordenador das Combis. E tem documento... O senhor conhecia? Conhecia, assim como conhecia todos do transporte alternativo. O senhor pode nos dar uma justificativa? Qual o motivo do Marçal, que está nesse processo com o senhor, que a situação dele já foi definida, né, dele, e o do outro, do John Cleve, que já estão pagando por isso. Qual o motivo de ele ter voltado lá na delegacia com o doutor Rolo e feito uma denúncia contra o senhor de querer mandar matá-lo, porque ele sabia também do caso? Que o senhor ofereceu, a priori, ele indicado para matar o Arnaldo. Isso dito por uma pessoa de nome Farrinha. Isso é em verdade, mas eu posso dizer a Vossa Senhoria o que realmente aconteceu. Seja breve, tá? Porque nós temos ainda... Vossa Excelência, a verdade tem que ser esclarecida, Vossa Excelência. A senhora quer... Eu lhe fiz uma pergunta, qual o eu motivo... Falar em fragmentos aqui, tem detalhes... Qual o motivo de Marçal ter ido... No dia 19, no ano... delegacia registrar uma coisa contra o senhor de Vou querer explicar, matá-lo. Vossa Excelência. No ano de 2019, eu estava na casa da Jane e do Silvinho. O Frank, que é chamado de Bandeco, com a sua esposa, chegou na casa da Jane, a esposa dele chorando, dizia: sargento, querem matar o Frank, estão extorquindo o Frank. E aí eu saí, eu falei: quem é o Frank? Quem é o que quer matar ele? Eu falei: o tal de Farrinha, que mata todo mundo, que é o Bambambam, que se julga o Bambambam. Era seu conhecido, Farrinha? Não, não é meu amigo. Não estou perguntando. Não é conhecido, não é meu conhecido e não é meu amigo. E aí eu falei: me dá o número desse camarada aí. E eu liguei para ele, Vossa Excelência, para o Farrinha. E eu disse: olha aqui, Farrinha, deixa ele falar. Quem está falando aqui é o sargento Rosclay. Essas alturas, a esposa do Frank chorando e o Frank chorando, porque ele estava sendo extorquido pelo Farrinha. E eu disse assim mesmo para ele: se você fizer alguma coisa com o Frank, larga ele de mão. Não extorque mais ele, porque eu vou fazer uma operação. Eu trabalhava na Rotan 90. Eu faço uma operação, eu te jogo atrás da cadeia, seu safado. Falei assim mesmo, desculpa a palavra, Vossa Excelência. E aí, na primeira oportunidade que Farrinha teve, foi na boate. Eu fiquei sabendo e me jogou de encontro com o Marçal. Neste momento, o Marçal fica irado e vai na delegacia. Vai na delegacia fazer depô contra mim. O Farrinha foi dizer para ele que oferecia 80 mil, um carro blindado. É um absurdo, doutor, isso não aconteceu. E aí o delegado vê o ódio na cara do Farrinha e pega o depoimento do Marçal. Eu estou contando a verdade para a senhora. Estou contando a verdade para a senhora. Que ele forçou o Farrinha a inventar uma história. Não. O Farrinha me jogou contra ele. Não foi nada inventado, Vossa Excelência. O Farrinha me jogou de encontro. O Farrinha me jogou de encontro o pessoal do CRECAM, mas não deu certo. No CRECAM, um tal de Barata me ligou de lá, querendo me afrontar. E eu bati de frente também. E eu disse: aqui dentro vocês não vão fazer o que querem. Aqui é uma cooperativa, são 3 cooperativas.
Vocês não podem fazer o que vocês bem entendem aqui, não. Enquanto eu estiver aqui ajudando a categoria, eu, sargento Rosiclei, não vou permitir. E Farrinha não podia comigo, porque eu montava uma operação e botava ele dentro da cadeia. Ele teve a oportunidade, ele queria me prejudicar e foi com o Massal. Isso o senhor falou pessoalmente para o Farrinha ou por telefone, já que o senhor nem conhecia ele? Se o delegado tivesse boa intenção, ele teria pego a interceptação, ligação minha do Farrinha, teria mostrado aqui para todos ouvirem. Mas não fez isso, Vossa Excelência. É um disse-me disse, é uma conversinha, são falácias através desse processo. Tá. Aí nós já temos a morte do Rogério. E o Farrinha também. Mataram ele, o senhor sabe qual o motivo? Vossa Excelência, eu posso dizer uma coisa para a senhora. Eu estava preso e quando eu tomei conhecimento que também tentaram atribuir a mim a morte do Farrinha, eu pedi a minha escala de serviço e pode ser mostrado pela minha defesa. Eu estava de serviço até as 10 horas da noite. A minha escala também está aqui para se mostrar a verdade. Quer dizer, então, que esse Edmilson, né, Edilson sabia de todos esses detalhes, que o Arnaldo tinha sido exonerado, que descreveu a vida dele todinha, como foi dito para o senhor aí, a respeito, quando o senhor diz, esse já está morto. Parece que esse bosta, se não me engano, o senhor falou, esse já está morto. E o senhor diz que não é a sua Vossa Excelência. E sim, tá, de pessoa. Mas quando veio a informação do TIM, do número, era o seu telefone. Excelência. Peraí lá, deixa eu terminar. O senhor tem como justificar por que aparece o número do seu telefone nessa transcrição, já que não era o senhor que estava, ou o senhor emprestava o seu telefone para alguém? Excelência, o Edilson, eu conheço ele. Ele é cliente do Barata e do Dr. Fabrício Quaresma, então trabalham junto. Eu falei sim com o Edilson, mas desconheço a fala. Essa fala não é minha, Vossa Excelência, e eu posso dizer com toda a garantia. E eu vi dentro da perícia que ia mostrar aqui, mas isso não aconteceu. Eu peço o devido respeito. Pela ordem, Excelência, sem manifestação da plateia, é o requerimento da defesa. Eu peço que a plateia não se manifeste. Posso continuar, doutor? Outra pergunta. O doutor Arnaldo chegou a lhe defender em alguma causa? Ele era seu advogado? Doutor Arnaldo, na verdade houveram várias, como é que se pode se dizer assim, reconsideração de ato, que a gente chama. Aí ele reconsiderou em dezembro, quando ele deixou de ser interventor e foi na corregedoria, tá? E disse para o Major Alfeu que não seriam verdade as acusações ora imputadas ao sargento Rosiclei. Major Alfeu tinha pego o meu depoimento um dia antes e concluiu o seu relatório dizendo que não há indício de crime nem transgressão de disciplina por parte do sargento Rosiclei. Sim. Uma vez que o próprio doutor Arnaldo fala que não são verdades. A outra situação que teve retratação do doutor Arnaldo foi na DIOI, onde havia uma representação criminal contra mim, feita pelo próprio doutor Arnaldo. Essa representação... Eu posso concluir isso? Eu posso concluir? Eu posso concluir, doutora? Por gentileza. Pode concluir. Essa representação, ela dizia a respeito quando ele, à época, lá em novembro de 2016, assumiu a Assembleia como interventor, e ele não viu os computadores. E eu mandei esses computadores para serem lacrados, Vossa Excelência, para que se tivesse uma perícia, porque eu sabia que logo em seguida eu ia recorrer e ia ganhar. Tá. Uma outra justificativa que eu gostaria que o senhor nos explicasse
é que quando começaram as averiguações, os primeiros nomes de quem poderiam surgir, tudo, e todas as ocorrências que chegavam à delegacia, era o seu nome que ventilava. Vossa Você Excelência. pode nos explicar também por quê? Vossa Excelência, havia uma conspiração do Dr. Barata, do Neto, da Cássia, desde o início, de 7/11, novembro, quando o Dr. Barata fez um manifesto contra o presidente da associação, alegando que eu estaria humilhando, demitindo, cometendo assédios morais contra os advogados. E o que me impressiona, Vossa Excelência, é que Coronel Dantas e Cabo Albuquerque no mesmo dia impetrou a ação. Lá na frente, Barata aparece comigo discutindo com o Neto, sempre os mesmos, no mês de março. Sim, pode contar. Tá. Independente disso, já que o senhor disse que teve uma conspiração contra o senhor, no dia 23/12/2017, Arnaldo foi baleado no dia 18. Teve denúncia anônimas que diziam o seguinte: denúncia para o investigador de polícia conhecido por Rossi. Característica não informada. Informações do paradeiro do denunciado pode ser feita através de seu pai, nome, não informado, residência tal, quando a polícia estava procurando, andando atrás do senhor. Não informado. Ele diz o seguinte: essa denúncia relata que Rossi é o mandante do crime que ceifou a vida do advogado Arnaldo Lopes em uma tentativa de homicídio que ocorreu no dia 18/12/2017, pela parte da noite na Avenida Roberto Camillier, esquina da Passagem Vitória. Jurunas, segundo as informações do denunciante, o investigador que ele achava, policial, Rossi, não aceitou ter o cargo ocupado pela vítima na aspa da PM. E por esse motivo, mandou executar o advogado. Ressalta que o sogro, de nome Marivaldo, comanda uma quadrilha de milicianos. Doutora, Isso doutora. Eu estou lendo aqui a denúncia, doutor. Doutora, Quero se ele pode... Doutora, só um instantinho. A sua pergunta, em Sim. essência, é sobre... Essa denúncia, Denúncia anônima. Sim. O senhor não precisa responder sobre isso, não. Doutora, faça uma pergunta Eu objetiva. gostaria de responder. Só um instantinho. Doutora, denúncia anônima, a senhora bem sabe que não é prova nenhuma. Então, se o que o chegaram povo está a ele, dizendo não interessa ou disse, interessa as provas que foram Sim, mas produzidas. chegaram a eles. Doutora, mais alguma pergunta objetiva, por favor? Tem. O senhor ficou sabendo que Arnaldo foi para aquele hospital naquele momento? Foi quando disseram para o senhor, quando o senhor falou com a tia dele, que ele estava lá? Vossa Excelência, eu falei agora há pouco, que estava na piscina com a minha filha. Às 6 horas da tarde eu saí para atender a minha esposa, que estava com dor de cabeça. E vim tomar conhecimento naquele exato momento, quando eu me deparei com a dona Sueli Russo. Foi só naquele momento, né? O Arnaldo, ele estava bem de situação ou estava falido? Vossa Excelência, o Arnaldo não estava bem de situação. Não estava bem. Não estava bem de situação. Quem usava mais o cartão cooperativo da Aspra? Eu dei um cartão para ele. E o outro cartão ficava com o presidente, que era eu, Vossa Excelência. Eram 2 cartões. Ele podia usar o cartão sim, porque antes da fatura ele inclusive foi absolvido por isso, viu, Vossa Excelência? Ele repõe o dinheiro antes do prazo, antes de chegar o prazo ele pagava tudo que ele usava, a Cássia usava, era pago. Assim como a minha irmã precisou do cartão, eu como presidente não vou ajudar a minha irmã, se eu ajudava o Arnaldo, ajudei a minha irmã também a comprar uma peça de van, mas aí não houve prejuízo, porque tudo era pago e mandado para o contador. E houve uma audiência
onde eu fui absolvido e consegui comprovar dentro da prestação de conta todas essas situações de cartões que eram compradas. Não tinha prejuízo algum à Aspra. Você pode, se tiver condições também de explicar, o fato de Arnaldo ter sido morto logo após ele ter vencido como interventor para comandar a Aspra. Eu não entendi a pergunta, Vossa Excelência. Por gentileza. Como explicar, já que ele não tinha nada contra ele, o fato... Doutora, essa pergunta está indeferida. Mas ele Faça tá para perguntando outra. que não entendeu. Doutora, me diga qual o momento... Eu entendi e está indeferida, doutor. Como é que ele vai explicar a coincidência? O cara foi Doutora, me assassinado diga... lá. Doutor, senhor, por favor. Senhora, me escusa. Eu peço, doutora Marilda, objetividade nas perguntas. Tendo objetividade. E essa não é objetiva. Como é que ele vai explicar que o cara foi assassinado logo após ele ter se tirado da presidência? Ele foi assassinado e não foi ele. É o que ele diz. Perguntas, doutor. O senhor sabe o que é que Marçal tinha de tanto tão comprometedor sobre o senhor? O senhor sabe também, não sabe? Olha, eu não falava com o Marçal, Vossa Excelência. Eu não sei da vida dele, eu não sei o que ele fazia. Eu expliquei ainda agora há pouco para Vossa Excelência a respeito do Marçal. De maneira bem cronológica eu coloquei aqui o fato. Boa noite, senhor Rosiclei. Boa noite, Excelência. Rosiclei, pergunta bem objetiva para o senhor. Nunca houve nenhum desentendimento entre vocês por questões desse processo entre você e o Arnaldo? Eu e o Arnaldo, eu queria aqui explanar desde o início, e Vossas Excelências vão saber que nunca houve nenhum problema. Senhor, por favor, responda as perguntas. Não tente fazer Minhas escusas. um discurso para cada pergunta. Por favor. Entendi, Vossa Olhe Excelência. para o relógio ali, olhe para o relógio. Entendi. Tá? Então, por favor, responda objetivamente a pergunta da parte. Não tente discursar. Se Vossas Excelências mostrar a data, qual foi a data que eu briguei com o Arnaldo aqui para eu possa respondê-lo, fique à vontade. Esse processo que o senhor disputou com o doutor Arnaldo foi por conta da posse do imóvel do escritório, não foi? Houve uma quebra de relação amigável e uma divergência. Estão equivocando as coisas. Na verdade, Arnaldo era chefe... O senhor entendeu a pergunta Entendi, dele? eu estou Então respondendo. responda. Eu estou Ele respondendo. perguntou o seguinte, a ação judicial foi pela posse da sede? Não foi pela posse da Doutor, sede. ele Pronto, está tá respondendo, Não Excelência, foi a por causa da pergunta. posse. Doutor, mais alguma pergunta? Temos sim, excelência. Entendi. Desculpe, Vossa Doutor, Excelência. é o momento Peço minhas dele, escusas. Excelência, é o momento dele de expor a verdade dos fatos. Sim, doutora, mas ele está fazendo discurso. Mas não é discurso. diferente. Mas é As perguntas são objetivas, as respostas são objetivas. O que ele está fazendo a cada pergunta, quase uma hora aqui, é fazer discurso. Porque ele viveu Doutora, isso, por Excelência, favor, ele a precisa presidência explicar. é minha, tá bom? Tudo bem, então que deixe consignado A que em razão do pergunta é horário objetiva, eu é só para tô que ele querendo responda objetividade nisso. Ok, então que Vamos consigne, lá, doutor, Excelência, por que em razão favor, do horário pergunta- seja consignado que ele está Pergunta respondendo objetivamente. objetiva, resposta objetiva. Senhor Rosiclei, quanto é que o senhor recebia por mês da Aspra? Não tinha pagamento, Vossa Excelência. O senhor Eu não recebia nada. O senhor não ficava com nenhuma parte do Por lucro? nenhuma parte a prestação de conta foi feita. E a defesa pode mostrar para os senhores aí a lisura E quanto do era a tempo que eu receita fiquei da na Aspra. Quanto era a receita da Aspra mensal aproximada? Eu vou dizer a Vossa Excelência que antes de 2014 chegou 115, 120, chegou no máximo 200, mas caiu para 170, 130. Foi caindo porque os descasos... Isso, não, 115 mil reais, 120. Na verdade, a defesa vai mostrar todos os anos quanto deu a receita, inclusive o mês de 2014, quando houve a migração, porque botaram que foi um valor vultoso, altíssimo, quando na verdade não foi tudo isso. Certo. Quando o senhor deixou
de ser presidente da Aspra por decisão judicial? Qual momento? Foi no No primeiro momento. 19 no primeiro momento. 19 de 12 de 2016. No primeiro momento que o senhor deixou de ser presidente, o senhor ficou aborrecido com essa situação? Não, senhor. Não, senhor. Até porque, Vossa Excelência, foi em 19 de 12, não foi? E logo eu voltei, 19 de 12 eu estava como presidente da associação. Quantos dias, se eu souber, claro, pelo menos me dizer mais ou menos um tempo, quantos dias depois da audiência de conciliação que o senhor teve com o doutor Arnaldo, o doutor Arnaldo foi morto? Na verdade, houve a primeira audiência de conciliação. Da última. A última audiência de conciliação foi dia 6 do 12. 6 do 12, essa audiência não aconteceu, porque o processo já estava extinto. Então, aquela razão que tinha lá de 1.500.000 não existiu, porque Arnaldo já estava em outro imóvel, em parceria com o doutor Barata, na Casa Colli. Ele tinha desistido da ação. Essa ação de dezembro não existiu. Ou seja, teve, mas ele desistiu. A audiência foi dia 6, o senhor falou? Foi dia 6, foi em junho. Ele morreu dia 18. Não, foi dia 12 do 6, ocorreu a primeira audiência. O juiz Marco Antônio Lobo Castelo Branco, da 8ª Vara, tá? Ele tornou extinto o processo. E em dezembro, foi o juiz da 7ª Vara, que tinha expedido o mandato proibitório, pedindo para que ele retirasse as coisas dele da Aspra, tinha designado no dia 19 do 5 a audiência de uma conciliação, e acabou acontecendo lá em dezembro. Certo. O senhor ouviu ainda agora o depoimento do Davidson, não foi? Com certeza. Ele disse aqui pra gente que o senhor esteve lá no Baby Chá. Esteve lá no Baby Chá. Sim, senhor. Entre 18 e 20 horas. Como é que o senhor disse ainda agora que o senhor estava lá só 11 horas da noite? Vossa Excelência, as provas estão aí para ser mostradas, Vossa Excelência. A minha esposa, ela deu entrada. Se ela deu entrada, tem os horários lá. Tem o horário de entrada e tem o horário de saída. E essas provas irrefutáveis, elas não têm como ser contestadas. O senhor foi 2 vezes no Baby Chá? Não, Vossa Excelência. Uma vez só? Uma vez, já eram quase 11 horas da noite, já eram 10 e pouco, já ia dar 11 horas. Então o Davidson se enganou. O horário com certeza, tá, documentação prova da Unimed, não tem como mostrar que é mentira. Certo. O senhor viu o Marçal lá no dia desse Baby Chá? Não, senhor. Não cheguei a entrar, Vossa Excelência. Certo. Esse desentendimento que o senhor teve com o Marçal, quando é que aconteceu essa discussão que o senhor teve com ele, que o senhor falou ainda agora, Foi por conta. Quando foi? Foi por conta do Michel. Isso. Foi antes ou depois do crime isso daí? Não, ele não falava comigo desde que ele saiu. Ele entrou em março. E eu não sei quando ele saiu. Mas no mês de dezembro de 2017 eu não falava com ele. Ele foi lá e logo no início, eu discuti com o Michel. Mas essa discussão e a discussão com o Marçal foi 18 horas da tarde, quando o pessoal me ligaram. Foi antes ou depois da morte do Arnaldo, essa discussão? Muito antes, doutor, muito antes. Já desentendia com ele? Já me desentendia com ele, eu não era amigo do Marçal, nunca fui amigo do Marçal, eu não tinha intimidade com o Marçal. Os seus amigos ali, o Roosevelt, que você tinha contato com ele, né? O Rodrigo, o Davidson, eles sabiam desse Não, Vossa Excelência, eu não tinha contato. Peraí, deixa eu terminar. Esses seus amigos que estavam lá no Baby Chá, Roosevelt, o Rodrigo, o Davidson, eles sabiam desse seu desentendimento com o Marçal? Olha, se sabia, eu não sei da vida deles. O Marçal era amigo deles também? O Marçal era amigo deles. Vocês eram do mesmo ciclo de amizade, não, então? Vocês, eu não. O senhor disse também que o perito que seria ouvido aqui, ele viria esclarecer a questão das ERBs, né? Estação de Rádio Base, certo? No que isso iria ajudar a sua defesa? Ela foi produzida através do Guardião. O Guardião, ela pode ser manipulada assim. E ele ia mostrar isso para os jurados, que haveria essa possibilidade de pegar esses fragmentos de fala. Não, estou falando da ERB. ERB é localização, não é fala. De localização? Isso.
ele ia contribuir sim, para elucidar aqui uma situação e trazer a verdade diante de todos que estão aqui. É o que estou esperando. Mas isso não aconteceu. Tá. Mas o senhor me está prejudicou. sendo acusado de ser o mandante, não é? Me prejudicou, mas me mostre em que condições que não teve briga entre eu e o Arnaldo. Me diga um único mês. A sua acusação é de ser o mandante, não é? Então, é o que supostamente todo mundo aqui, conversas, falácias, é o que comentários, mas não mostra uma prova concreta, uma prova cabal, que eu sou mandante, que eu paguei, eu não paguei nada. Como eu vou contratar alguém que é meu inimigo? A pergunta é, se a Herb dá uma localização de alguém... Da minha? Não, de alguém. No que essa discussão sobre a Herb que o perito ia trazer iria ajudar se o senhor está sendo acusado de ser o mandante, não o executor? Excelência. Não era só a Herb, Vossa Excelência. Tinha vários fatores para ser discutido hoje aqui, para se mostrar para os jurados a verdade, Vossa Excelência. E desde o primeiro momento, a defesa não está tendo paridade de armas. Pela ordem, Excelência, estão sendo feitos questionamentos para ele que seriam feitos para o perito. Tem como ele responder? E não é perito. Respondeu, doutor. Esse baby chá aconteceu em que data? 18 de 2017. Eu saí da Unimed quase 11 horas da noite. E eu estive lá. Parei com o Davis, dei lá para ele. Está aqui, irmão, ó. A Evelyn tá dodói. Eu vou levar ela para casa. Obrigado, Sr. Ciclei. Sem mais perguntas, doutor. Defesa. Sim, Excelência. Sr. Rosiclei, como já foi sanado bastante coisa, o senhor já falou, muitas coisas que nós também iríamos perguntar, você é bem objetivo em algumas situações, tá? Sim, senhor. Após toda essa situação de intervenção, de ter o doutor Arnaldo ter assumido lá o escritório, como foi que ficou o senhor seguiu sua vida normal? Continuou trabalhando como policial militar e continuou com seu serviço autônomo? Com certeza. O senhor teve alguma situação de remorso ou o senhor não aceitou que ele tenha sido interventor? Porque ele foi interventor, só podia assumir se fosse militar, seria isso? Eu sempre tive. É um funcionário público. Eu acredito que muitos aqui são funcionários públicos e sabem que não tem como viver da nossa receita. O policial militar, ele tira bico, ele é obrigado a fazer bico para dar uma condição melhor para a sua família. Eu como instrutor, eu viabilizei um curso de combate urbano. Através desse curso de combate urbano, eu comecei a dar subsídio para minha família, que foi uma promessa que eu fiz para minha mãe no leito do hospital, em cuidar da minha família. A família que o senhor fala, isso. Seus irmãos, depois que o senhor casou? Meus irmãos, isso. E eu tive... Tá. Então, o senhor eu tive um clube de paintball também lá em Marituba, que tem um outdoor, que eu dava treinamento. Eu dava curso. Me especializei no batalhão de operações especiais, que eu faço parte e sou instrutor. E através do meu conhecimento, eu passei a ganhar dinheiro. Tá ok. Então, assim, em relação a essas outras situações que houveram processos, houveram movimentações, ganho de imóvel, perca, todas essas situações, foram sanadas em varas competentes? Ou o senhor, ou ficou alguma coisa pendente? Eu sempre acreditei, doutora, na justiça. Todas as minhas ações, elas não foram deliberadas de maneira assim, de boca, sempre através de documentos. Essas documentações, elas estão na mesa dos senhores para ser mostrada para os jurados. Tá, então quer dizer que todas foram sanadas? Todas foram sanadas. Em nenhum momento a senhora vai perceber que houve briga entre eu e o Arnaldo. Tá. Em alguma situação, quando o senhor foi depor na delegacia, que questionou situações de outras possíveis linhas de investigações ou ocorrência, houve insistência? O senhor insistiu para perguntar, ou o delegado, ou quem lhe atendeu, registrou para fazer essa investigação? Eu percebi que o delegado,
ele estava fazendo um descaso total. Eu percebi a maneira tendenciosa do delegado. Então, nenhuma das situações que o senhor colocou como eu posso relatar. Não, sim, em relação a possíveis linhas de investigações, nenhuma foram pautadas ou investigadas. Não foram pautadas e nem investigadas, mas eu posso falar, se Vossas Excelências permitirem, se os senhores me permitirem, de uma por uma, para dizer o que o doutor Arnaldo, como ele agia. Veja bem, senhores, eu quero deixar bem registrado aqui, para que outras pessoas que estão me ouvindo lá, e dizer que ele está acusando a B, não, esse não é o objetivo. O objetivo porque eu estava na condição de presidente e eu sabia de tudo. Quando eu fui para dentro do escritório, tá, que houve uma quebra de relação amigável e logo em seguida uma divergência entre eu, Arnaldo e o Elevilson estava fazendo descaso com os associados e perdendo prazos administrativos, porque ele tomava conta das questões administrativas. Isso o senhor relatou em ocorrência, na delegacia, foi relatado? Na verdade, essa condição do Elevilson, não. Essa situação, o Arnaldo já foi diferente. Ele era relapso nos casos com os clientes, com os associados, e teve associados que caíram, foram presos, perda de prazos, algo muito grave, doutora. Foram presos. E aí começou o pessoal na questão de administrativa e essas questões chegavam em mim no quartel porque eu não tinha tempo para a associação, pois concorria à escala de serviço. Então, no momento que eu me posicionei ali, tá? E tomei a rédea. E aí eu vim saber de outras coisas, de caso tipo como o caso do pé de boto. Andou lá pelo escritório, andaram lá cobrando. Tá, o então doutor Arnaldo. O senhor, como presidente da associação, isso. Quando vinha alguma reclamação, eles iam lhe direcionar. Isso. O caso do Rosivan, ele pegou dinheiro do Rosivan e abandonou o Rosivan. Quem fez a defesa dele aqui foi o doutor Martins. O caso, teve um policial militar também que estava preso, agora recente, em 2017, lá no CRECAM, que foi perda de prazo. O senhor Ferdinando. Foi perda de prazo do doutor Arnaldo. Ele estava preso lá por conta do doutor Arnaldo. Ele é parente do pé de boto. O caso da Edileuza. A Edileuza, ela estava presa. O marido dela, nesse período, nesse inteirinho dessa briga todinha, foi ameaçar o doutor Arnaldo lá, dizendo para ele devolver o dinheiro. O caso Albuquerque. O Albuquerque estava numa condição de serviço, no choque, foi aquela chacina de Santa Isabel. O Renatinho estava de folga. Tá? O que foi que ele fez? Ele apartou, como um era crime militar, trouxe e conseguiu levar a júri e absolveu. Mas, no entanto, vendeu o outro Renatinho, que está até hoje preso lá. São vários casos que ele fazia descaso, são vários militares que ele prejudicou, são vários civis clientes dele. Ele era assim, porque ele gostava de tomar a cachaça dele. E nisso aí ele era relapso. O senhor chegou a sair com ele assim, ou chegou aí nesses bares que foi relatado durante o processo, Toca do Leão, esses locais o senhor frequentava? Olha, eu cheguei uma vez na Toca no Leão, mas não foi nesse período que aconteceu, não, a situação assim com ele. Foi bem antes. Cheguei aí, sim. Eu conheci esse senhor aqui, que veio depor aqui, da Toca no Leão. O Arnaldo era meu amigo, meu irmão e meu compadre. Eu digo meu compadre, por mais que a Cássia não queira, isso é irrevogável diante de Deus. Ele me fez o convite e ela me fez um convite para ser padrinho da Stephanie. Ele não era uma pessoa qualquer, e eu andava com ele sempre. A gente tinha uma relação de amizade, uma aproximação, algo muito forte. O senhor falou que tem família, tem mulher, tem filha também, tem Isso. Filha menor. Sim, senhora. E a situação relacionada à sua família, à sua filha, pós-prisão? Na verdade, doutora, quando no primeiro momento que eu caí preso, que eu fui recluso no CRECAM, no CRCAM, tá? Naquele ambiente nefasto, onde cenas de tortura acontecem, eu como militar,
Eu cheguei lá, eu fui coagido, eu quero deixar registrado aqui, para minha defesa, que eu fui coagido, doutor Jânio Siqueira, pela toda a diretoria na pessoa do doutor Ringo, todos os diretores lá me fazendo pressão, fala. E para eu querer, fala, ele tem que falar alguma coisa. O Jarbas Vasconcelos estava num carro, quando eu passei eu a vi. O Jarbas Vasconcelos estava num carro, e eles disseram que estava mando do promotor para saber a respeito de tudo. E ele me chamou muito de cínico, o Ringo Alex. E isso aqui eu falei, eu não tenho nada para tratar com o senhor, eu quero voltar para a cela. Quando isso aconteceu numa quinta ou numa sexta, ele foi lá no sábado, mandou me tirar, e me tirou, me levou para o 2. O 2 é onde estão as facções criminosas. Imagine, Vossa Excelência, eu, um policial de Rotan, do BOP, eles tiraram uma ala todinha e me deixaram como vitrine para os bandidos. Aquela situação que talvez seria um tormento para mim. Um dia eu fui forjado no batalhão de operações especiais. Eu comecei a gritar caveira, 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 e veio os agentes de lá, espirraram Max. Se tornou um tormento para eles. E eu pedia mais gás, spray de pimenta. Porque eles estavam sacudindo para fazer manifesto ali, para querer pegar e cortar, degolar minha cabeça. Eu passei 3 dias e 3 noites, mas eu estava com Deus. Mas eu tenho também aqui, eu não posso, eu estou perdido. Eu estou perdido, então eu tenho que chamar a atenção dos agentes. E os agentes foram espalhar o gás de pimenta todinho. E eles se bateram todinho lá. Mas eu passei por isso. Eu passei por situações de tortura psicológica, Vossa Excelência. Naquele lugar. Eu sofri muito, Vossa Excelência. Os senhores não sabem o que é o sofrimento daquele pessoal lá. Sou cerceado nossos direitos. Vossa Excelência deu direito, deu estudar. Mas cortaram o meu estudo. E ele deu autorização para estudar. Cortaram o meu estudo. Não vai estudar. Eu era prejudicado em tudo, o tempo todo perseguido, Vossa Excelência. Eu sofro perseguição. Favor, doutora, mais alguma pergunta? Vou passar aqui. Só para esclarecer mais umas coisas, a doutora Dani já lhe falou sobre de como o senhor resolveu seus problemas relativos ao desentendimento da Aspra. Foi gerado um processo, ocorrências feitas pelo Dr. Arnaldo de Paula, que geraram o processo 00205-4850 de 2017, primeira vara criminal, estelionato, processo 0065-1309 de 2017, nona vara criminal, apropriação indébita. Foram os processos criminais movidos contra o senhor na associação, relativos à associação Aspra. Sim, senhor. Como foi que o senhor se posicionou nesses processos? O senhor se defendeu em juízo? Me defendi em juízo e lá eu esclareci tudo. E o juiz me absolveu. Porque não existe, ele estava na inércia. Não queria receber o corpo jurídico, ele como interventor, não aparecia na associação e alguém tinha que tomar um posicionamento. E eu aqui num condão aqui, de poder... É só eu que podia que fazer a transferência. A gerente chegou comigo e disse, só o senhor. O senhor foi absolvido no processo? Fui absolvido. Nos 2 processos criminais? Nos 2 processos criminais. Todos os processos que eles me acusaram de tudo. Até tudo que eles inventaram contra mim, eu fui absolvido. Documento da 7ª vara, por favor. Finalizar, resumindo. O senhor teve só? O senhor teve... Dentro documentos, Vossa Excelência. Tudo arrumado lá para mostrar para o mesário aqui os documentos, se for houver necessidade. Perfeito. Para finalizar também a questão da ideia de que o senhor não teria interesse de resolver seus problemas de forma legal, como manda a justiça. Através da justiça. Através de se defender. Para terminar isso aí, houve alguma indenização de R$1 milhão que foi ganho pelo Dr. Arnaldo de Paula no mês de dezembro, o qual o senhor foi condenado? Não existiu essa condição. Arnaldo não ganhou R$1,5 milhão. Isso são falácias.
Os documentos estão aí para mostrar a verdade. Se trata do processo que correu na 7ª Vara Civil? Se estava extinto o processo, ele desistiu da ação. Perfeitamente. Por último, só para complementar, esse é o único processo que o senhor atualmente está respondendo? Sim, senhor. Não existe mais nenhum. Todos eu fui absolvido, Vossa Excelência. Todas as acusações que pesaram, que Cássia, Neto, Barata, todos eles fizeram contra mim, foram evasivas. E o Arnaldo retirou as ocorrências. Ele era meu compadre, era meu amigo, meu irmão. O senhor, doutor Arnaldo, fez uma ocorrência contra o senhor na corregedoria da polícia? E se retratou comigo. E se retratou, então não existe mais questão administrativa com relação a isso? Não existe nenhuma questão administrativa, não existe nada. Fui absolvido de tudo. Argumento de que o senhor é miliciano, de que o senhor teria excitado, exultado os policiais militares a se vingarem de uma morte de um determinado policial. Isso gerou uma numeração de um processo na Justiça Militar. Qual foi o resultado? Eu posso saber que eu fui absolvido. Eu posso saber se é ali qual é o processo? Da Justiça Militar. Da Justiça Militar fui absolvido, Vossa Excelência. Por ser presidente, eu me manifestei cobrando providências. Morreu um companheiro da Batalhão de Operações Especiais na área do Guamá. E eu fiz uma postagem. Quero resposta e cobrei providência, me posicionei ao delegado. Agora entenderam essa questão de resposta como outra forma. Eu fui para a corregedoria e fiquei na corregedoria. E quando cheguei lá, eu falei para o delegado e falei para o coronel, olha o que estão fazendo aqui, as postagens. E eu estive na OAB, numa mesa onde está, pode botar no Google, todo mundo pode pensar no Google. Estava numa mesa todas as autoridades, promotor, o Eduardo Ibiriba, que é da OAB, falou, mano, tá uma situação aqui com a imprensa, tudo. A comunidade de Guamá, Jurunas, tudo. Eu estive lá e eu esclareci tudo. Não foi isso que aconteceu. Eu sempre agi dentro do limite da lei. Eu sou presidente de uma associação. Mais alguma pergunta? Sem mais perguntas. Vire sua cadeira para cá, por favor. O senhor quer fazer alguma? Senhores, os jurados gostam do toalete? Excelência, eu vou continuar, viu, Excelência? Oi? Vou continuar no... Mas, se Vossa Excelência quiser interromper, fica à vontade, não tem problema, eu aguardo. Eu prometo que eu serei breve. Os jurados que eu perguntei, faça sua pergunta para a gente encerrar, por favor. Tá. Vossa Excelência, assim, coagido pela pressão, eu posso exercer meu trabalho. Não, doutor, não estou coagindo, estou dizendo para o senhor terminar suas perguntas. Qual é a coação que eu estou fazendo? O tom foi de que acelera. Eu fiquei com medo. É autodefesa, né, senhor? Doutor. Com todo respeito. Rosclei, você está vendo, né? O que resta ainda, de maneira resumida, para você tirar da garganta esse trauma que você carrega aí durante 4 anos, 5 anos. Mas de maneira breve para ajudar aqui nos trabalhos. Sim. É minha última pergunta. Que você tem alguma coisa mais que faltou? Tem alguma coisa a mais que faltou, que não tinha dito? Na verdade... De relevante. De relevante? Uhum. Na verdade, tem várias situações. Porque eu queria mostrar que em dezembro eu mandei um ofício para ele, para o doutor Arnaldo, e o doutor Arnaldo, no dia 10 de julho, para ele ir no escritório, recebeu o corpo jurídico que ele não queria receber, que ele não ia no escritório. E todo o material da Aspra, e como assim, eu tinha falado com ele no mês de junho, no restaurante Sabor Gaúcho, para ele tirar as coisas dele, ir lá e receber. E Arnaldo vai lá e tudo. Quando foi na segunda quinzena, demitiu todo mundo. Na segunda quinzena eu fui para Salinas. E eu fiquei sabendo que foi um caminhão lá e tirou. O vizinho até me ligou e disse, o Arnaldo veio aqui tirar as coisas. Eu estou sabendo. Está tudo tranquilo, é tudo da Aspra. E eu cheguei lá, mandei limpar, plotei e aluguei as salas. Foram 6 salas, é imenso o escritório. Aluguei uma sala para a doutora Dayana, que está aqui, o doutor Beto,
Aluguei uma sala aqui para mulher que faz bronzeamento, a outra faz situação artificial. Aluguei para a cooperativa e aluguei o auditório para a doutora Pamela fazer um salão. E logo em seguida, Vossa Excelência, já estava o estatuto do INASP, Instituto de Amparo aos Servidores Públicos, já existia no mês de agosto, e toquei minha vida, e ele fez uma parceria com o Barata. E Arnaldo, naquele momento, entrou no escritório com Cássia, Neto, Barata, todos que brigaram, o Barata brigou contra mim, e o Neto brigou contra mim, a Cássia brigou contra mim, mas o Arnaldo não brigou contra mim. Entraram no escritório, e eu permiti, estava na minha sala. Não, vá lá e receba. Foi eu que mandei o ofício está aí também. Vá lá, receba. Mas ele só veio retirar na segunda quinzena as coisas dele. Então, se existia uma briga, eu não ia permitir. Se é que existia uma briga, eu não ia permitir ele entrar no escritório. O que não aconteceu. Estão me prejulgando aqui com falácias, com palavras, coisa que não aconteceu. Eu nunca briguei com meu compadre. Agora, último aspecto, para não cansar os jurados e toda a Corte de Justiça. E a sua filha, e a Duda? Como é que ela está? Eu estou há 4 anos afastado da minha filha, doutor. 4 anos afastado da minha filha. Eu queria oportunidade para falar algo aqui para todos, da minha vida, se eu me permitir. Vamos lá, vamos tentar ser breve, tá? Vou colaborar com Sua Excelência. Não. Tá. Ok, desculpa, me desculpe. Deixa aqui. Fale para mim aqui, então. Fale para mim, que todos estão ouvindo. Tá. É sobre a minha vida. Saber quem é o Sargento Rosiclei. Certo. Eu tinha tudo. Uma síntese, tá? Faça uma síntese breve. Eu tinha tudo para seguir outro caminho, doutor. Eu nasci em uma família desestruturada. A minha mãe era uma mulher guerreira. O meu pai era um alcoólatra e agressivo e batia na minha mãe. Eu cresci praticamente na rua, Vossa Excelência. Os meus amigos, naquela época, escolheram o caminho do crime, mas eu não. Procurei fazer diferente. Procurei combater o crime e não fazer parte dele. A minha irmã Rosilda trabalhava no escritório, na casa do capitão Manuel Lopes. Eu fazia de tudo aos finais de semana para ajudar ela na casa. Entendeu? E lá eu conheci o capitão Manuel Lopes, a esposa dele, que me abriram a porta para estudar. E eu agarrei essa oportunidade com unhas e dentes. Passei no concurso da polícia e aí começou a minha missão de vida, servir e combater a sociedade. Você entrou na polícia em que ano? 94. 94. Tá, vai em frente. Posso continuar, Vossa Excelência? No momento que eu entrei na polícia eu nunca escolhi o caminho fácil. Então eu procurei, quando abri o curso de Ações Táticas Especiais do BOP, eu me inscrevi. No momento que eu estou lá no curso, eu fiquei sabendo que a minha irmã deu uma entrada no hospital com câncer. E eu fui até ela. Ela me fez um pedido. Filho, cuida dos teus irmãos. E eu prometi. Essa promessa se tornou a missão da minha vida. E eu retornei para o curso. No curso eu sabia que eu não podia fracassar nem bater aquele sino. Hoje, eu sou do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar Elite do Pará. Fui da Rotan, representei o nosso país na segurança dos Jogos Pan-Americanos, Vossa Excelência. A minha missão era fazer a contenção no Complexo do Alemão. Para combater, essa era a minha missão. Foram mais de 30 anos. Patrulhei a rua daquelas cidades que eu nem conhecia. Foram mais de 30 anos, Vossa Excelência. E aí eu chego, a minha ficha é limpa. A minha carreira fala por mim, são mais de 30 anos. Eu nunca respondi nenhum processo por crime. Sempre agi dentro do estrito cumprimento do dever legal. Hoje eu estou aqui diante de Vossas Excelências. Há mais de 4 anos, longe da minha família, dos meus filhos. Da minha filha Duda, precisa de mim. Eu pergunto para vocês, Vossas Excelências, senhores jurados,
Isso é justo? Portanto, eu peço aos senhores jurados. Olhe para mim, para não. Portanto, eu peço aos senhores jurados, não me julguem por ilações sem provas concretas. Me julguem pela minha história, pelos meus valores e princípios. Me deixem voltar para o seio da minha família, pois a minha filha precisa de mim. Eu preciso cumprir uma missão que um dia eu prometi para minha mãe e para o meu senhor. Obrigado, Vossa Excelência. Devolvo a farda que eu sempre tive orgulho de usar, que é da briosa Polícia Militar. Vire para cá, por favor. Encerrado, Excelência. Encerrou? Encerrado, Excelência. Encerrado. Obrigado. Muito bem. Jurados gostam do toalete? Sua paciência. Então vamos suspender para o toalete dos jurados e a gente volta com os debates. Obrigado pela sua paciência, Excelência. Obrigado. Toalete. Ministério Público está pronto. Ministério Público está pronto. Doutor Gerson. Vamos lá então, por favor, microfone para o Ministério Público. Cronômetro. Com a palavra o Ministério Público.